Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. No vídeo de hoje nós vamos atender a pedidos do pessoal que comenta no nosso canal, em especial o nosso querido Igor Arantes, que perguntou como é que funciona a ferramenta de teste de hipóteses. Na verdade, ele é um conjunto de ferramentas que você pode utilizar para brincar com cenários dentro da sua planilha. A gente já trabalhou com uma delas, que foi a tabela de dados, onde eu posso simular cenários com até duas variáveis dentro do meu modelo. Essa questão do até duas variáveis que acaba sendo a limitação, sendo que quando eu quero fazer algumas análises que tem mais coisas do que isso, eu não consigo. E é por isso que hoje eu vou mostrar o gerenciador de cenários, que daí você pode brincar com quantas variáveis você quiser, tanto de entrada como de saída. Então, curte aí, se inscreve e toca a vinheta. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui. Tô parecendo um hominho aqui do... Na verdade, o que a gente tem que focar de diferente nesse vídeo é aqui, ó. Para diferentes cenários de receita bruta, alíquota, custo de produção e vendas que eu tenho, qual que vai ser o meu valor de imposto, receita líquida, lucro, lucro total e arrecadação. Então, como é que eu vou fazer isso? Você poderia fazer no braço, mudando os valores manualmente na planilha. Você pode fazer isso. O problema é, se você achar erro no meio dessa análise, toda essa análise que você fez manual, você vai perder. Então, o negócio é automatizar o trem aqui. Dados, teste de hipóteses, meu caro Igor, gerenciador de cenários. Crie grupos de valores ou cenários diferentes e alterne entre eles. Nossa, que explicação ruim, eu nunca tinha parado para ver. Esquece essa explicação. Gerenciador de cenários, você vai trabalhar com um monte de cenário. E vai abrir esta tela aqui, onde você vai definir o seu cenário. Adivinha o que você vai fazer? Pressionar, adicionar. Qual é o nome que eu dou pro cenário, Botão? O nome que você quiser. Presta atenção agora. Vocês vão entender depois por que o botãozinho está fazendo isso. O primeiro cenário a ser criado sempre é o cenário atual, caso você queira manter o registro. Então vou colocar aqui, ó, cenário atual. Ele colocou aqui o G14, mas você pode vir aqui tirar que ele não serve para nada. E aqui, ó, você tá vendo que tem um comentáriozinho na tela? É para você selecionar a célula que não está na sequência. Se o senhor cabeção tentar utilizar o Shift, ele vai correr tudo para baixo e vai selecionar o intervalo inteiro. Deixa eu achar. Quais são as variáveis de entrada que ele quer que eu varie? Então a receita bruta, não vai me selecionar o item receita bruta que vai dar pau, né, velho? Você tem que selecionar o quê? A célula que vai o valor do receita bruta. Você segura o Ctrl, seleciona o quê? A alíquota, o custo de produção e a quantidade vendida. E vou dar um OK. E aí vai abrir uma segunda tela. Eu não estou criando o cenário atual, então você não precisa mexer em nada, pode deixar quieto. Se você eventualmente, no meio do caminho, esqueceu de colocar uma célula variável, basta clicar aqui no adicionar e beleza, tá pronto o meu primeiro cenário. Então eu venho aqui, ó, adicionar e vou adicionar o meu segundo cenário, que vai se chamar cenário otimista. As células variáveis, elas já vêm pré-selecionadas. Botão, eu preciso criar análises obrigatoriamente sempre com as mesmas células variáveis? Não! Se você quiser criar um cenário com célula variável 1, depois no outro você quer criar outro, você faz o que você quiser. Mas o nosso caso aqui, eu vou deixar igual. Bom que eu falo tudo isso e deixo as mesmas variáveis, né? Uma maravilha. Clica no OK e aí sim eu vou mexer. A célula B2, o que é? A célula B2 é a receita bruta, que de acordo com o meu quadro é 22. A alíquota, presta atenção. Você tá vendo ali que no seu modelo tá 15% e aqui tá 0,15? Então não me vem colocar aqui, ó, 8 que vai dar pau, senão ele vai considerar que o percentual da sua alíquota acho que é 800. Então, como está em decimal, eu configurei previamente aqui, você tem que falar que isso aqui é 0,08. O valor B6 que tá ali em 6, ele vai ser 6,5. O B8 que tá 25, eu vou colocar 100. Criei o meu segundo cenário. Só eu clicar no OK, adicionar. Nome do cenário, pessimista. As células variáveis são as mesmas, não vou me alongar nisso. Vou dar um OK e coloco os valores das células pessimistas, né? Então é 12, 0,17, 9,3 e 110. E agora, meus queridos, é que vem o ponto. Você clicaria qual opção desta ferramenta? Me fale. Mostrar. Esse mostrar, meus queridos e minhas queridas, é o botão do capeta. Todo mundo que começa a mexer na ferramenta, cria o cenário e faz o quê? Clica no mostrar. O que vai acontecer? Olha lá atrás, tá vendo que mexeu? Ele automaticamente colocou o valor do cenário no valor da ferramenta. Beleza? Lindo, maravilhoso, pode mostrar pra mãe. Só que, você tá vendo na tela aí algum botãozinho de voltar? Não. Então se você clicou no mostrar, o valor do cenário vai ficar ali atrás, ó. Você se f... Segura o tio.
É por isso que eu coloco sempre aqui o valor atual para que eu tenha o meu cenário inicial, caso eu queira preservar ele na minha análise. A análise. A célula que nós vamos clicar é a resumir. Se você quiser exportar o relatório na tabela dinâmica, ele já sai direto. No nosso caso, eu vou deixar resumo do cenário. Então, minhas células de resultado, vou segurando o CTRL para selecionar células não adjacentes. Antes de dar OK, é bom você dar uma rezada na religião que você quer para o seu computador não dar pau. Tcharam! Põe a musiquinha do tcharam. Tcharam! Beleza? Gostou? Não, né? Tá tudo cagado. O que é a célula B4, B5, B7, eu não sei. Exclui essa aba, mas você vai falar assim, e o todo o trabalho? Não tem problema, confia no Lord Bottom. E nós vamos utilizar uma ferramenta que eu já mostrei em vídeos passados. Como eu já mostrei em mais de um vídeo, ela é importante, então trata de aprender. Você sempre coloca a variável seguida do valor que você quer atribuir para ela. Se eu selecionar isso aqui, ó, você concorda comigo que o rótulo do valor, ele sempre está na coluna da esquerda da tela? Fórmulas, criar a partir da seleção. Dependendo da organização que tiver a sua planilha, você seleciona. Se você é Tomé, só acredita vendo, quer ver se o nome foi dado mesmo, basta vir em fórmulas, gerenciador de nomes, está aí, ó, foram nomeados de forma automática. Vai vir aqui de novo em dados, teste de hipóteses, gerenciador de cenários novamente. Os cenários que você criou já estão aí todos elencados. Você vai vir aqui em resumir, as células já estão selecionadas, eu vou dar um OK. Olha lá que maravilha, ele já vai entrar no seu resultado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, especialmente o nosso querido Igor Arantes, que mandou o comentário. E a aula ao vivo, é isso aí. No dia 29/1 começa uma nova turma do Ferramentas do Office. Vocês devem estar pensando com esses belos olhos azuis. Será que vale a pena fazer o curso do botão? Então, pensando nisso, a primeira aula do curso, ela vai ser transmitida aqui no YouTube. Então, se você tem interesse em assistir aula de organização e padronização de dados, basta se inscrever aqui no link, landing page, como gostam de falar o pessoal da informática, para que a gente envie o link dedicado para você. Aquele beijo, um abraço. Eu percebi agora, eu tô falando na câmera errada todo esse tempo e ninguém vai me avisar. Um beijo, tchau.